Janela Esportiva. Apoio Cultural. Suco Prats. É da fruta para o copo. Lubrifique. Há mais de 23 anos atendendo Araraquara e região. Droga Vem. Faz bem. Um abraço a todos, sejam todos bem-vindos à nossa Janela Esportiva de hoje. Aqui na TV Cultura Paulista com os campeões da bola que estão completando 34 anos desse ano de... Estamos vivendo, hein? 34 anos em 2019, que beleza. Estamos também no áudio da Cultura M, a rádio da cidade, a rádio de todos os esportes. E para não esquecer, já lembrar de cara que nesse final de semana teremos Fórmula 1. Começa a temporada mundial de Fórmula 1 no domingo, como sempre na Austrália, e infelizmente ainda sem um piloto brasileiro de ponta correndo entre as equipes de Fórmula 1. Tem garotos, né, tentando chegar até uma distância relativamente boa, mas piloto para sentar no cockpit de um carro de Fórmula 1, infelizmente ainda não temos. E, na verdade, não sabemos quando isso vai acontecer. Mas, ainda assim, segundo a Globo, segundo as pesquisas da Globo, mesmo sem piloto brasileiro, continua muito alta a audiência nas transmissões da Fórmula 1. Muito bem, meu caro Vaguinho Fiorini, um abraço. Seja bem-vindo à Janela de hoje aqui na TV Cultura Paulista. Um abraço, Zé. Um abraço a você que acompanha a Janela Esportiva. Meu destaque vai para a Copa do Brasil. Ontem, o Corinthians abriu uma boa vantagem jogando em Fortaleza, 3-1 diante do Ceará, que dá a ele aí a vantagem de poder perder até por um gol de diferença aqui, que avança a outra fase da competição. E Taça Libertadores da América, 2 brasileiros em campo, 2 vitórias, o Internacional que venceu a Alianza Lima do Peru no Beira-Rio e o Flamengo que venceu a LDU no Maracanã. Hoje teremos 3 jogos e o Atlético Paranaense estará em campo. Lembrando que o jogo do Cruzeiro contra o Deportivo Lara da Venezuela foi transferido de quarta para quinta e foi adiado de novo. Agora foi transferido para o dia 27 de março. Mas eu acredito que tenha sido a solução mais racional, Sim. Né? Uma delegação venezuelana não conseguindo deixar o país, fazer o voo para o Brasil. O Cruzeiro foi muito atencioso, né? Concordando com a transferência de quarta para quinta-feira. A Federação Mineira transferiu o jogo do Cruzeiro em Juiz de Fora de sábado para domingo. Quer dizer, houve um bom senso geral para que o jogo fosse realizado. Mas o fundamental, infelizmente, não aconteceu. O time venezuelano, naquela situação terrível que está o país, não conseguiu deixar voar da Venezuela para o Brasil. E na verdade, Zé, o Cruzeiro não só concordou com tudo, como se prontificou. Eu não sei se foi somente a logística ou se falta dinheiro também para combustível. Enfim, o Cruzeiro se prontificou a dar o dinheiro do combustível para que eles viessem aqui para o Brasil, né? Mas não deu certo, o jogo fica para o dia 27. Eu entendo, Vaguinho, que acaba sendo a melhor solução. Sim, né? sim. Para se tentar, evidentemente, uma via mais factível lá na Venezuela, onde a situação é terrível, né? Esse é o problema todo. Né? E o Cruzeiro também agora focar o Campeonato Mineiro, né? Eu acho que o jogo nem sei se vai ser mantido para domingo ou volta a ser sábado, como seria anteriormente. Mas, de qualquer forma, prevaleceu o bom senso nessa decisão. E a Ferroviária faz hoje o apronto final para receber o São Caetano amanhã num jogo decisivo. Uma vitória leva a Ferroviária a 17 pontos e ela já se classifica com uma rodada de antecedência para outra fase do campeonato. É um jogo complicado e um jogo extremamente importante para a Ferroviária, por essas razões expostas, e para o São Caetano, que está com a corda no pescoço. Se perder amanhã também, praticamente dá adeus à principal divisão do futebol de São Paulo. Uma rodada fundamental para 4 equipes. Né? São Bento, São Caetano, um pouco mais distantes dessa situação, o Mirassol e o Botafogo. Mas há o confronto entre Mirassol e Botafogo, e quem perder pode dançar. Então, é por isso que eu estou dizendo, são 4 equipes, algumas numa situação um pouquinho melhor ou menos ruim, e as piores situações, efetivamente, de São Caetano e São Bento. Exatamente. Então, esse jogo de Mirassol domingo é o jogo que encerra a rodada de número 11, a penúltima, Zé. É uma verdadeira decisão para Botafogo e para Mirassol. Se o Mirassol vencer, não cai mais.
Agora, se o Botafogo vencer, ele coloca uma pressão enorme em cima do Mirassol na última rodada. Tá certo. Falando de Ferroviária, meu caro Marcos Cocchini, o que o tempo de treinamento reservou para hoje? Reservou o último treinamento agora à tarde na Fontes. Um abraço a todos que nos acompanham pela TV Cultura e pela Rádio Cultura AM. À tarde o Vinícius fecha a preparação do time. O clima no elenco, dentro e fora, é dos melhores e isso anima não só o torcedor como a todos nós. E um resultado positivo amanhã na Fonte Luminosa. Tá certo. Bem, hoje, dia 14 de março, é o Dia Mundial do Rim. Isso mesmo, o Dia Mundial do Rim, que é um órgão fundamental para a nossa saúde, né? Quando está funcionando direitinho, funcionando bem e tal. Então, de repente, você tem um pouco de dor aqui nas costas, não sei o quê. Será que é cólica renal? Se é dor, onde é que está doendo? Será que é o rim que está comprometido? E por isso, né, nesse Dia Mundial do Rim, a gente abre também um espaço, até porque o rim, funcionamento bem dele, um bom funcionamento, tem uma ligação direta com a prática esportiva. A gente vai tentar explicar isso aqui no menor tempo possível, mas é um assunto muito interessante. Então, por isso, os campeões da bola e a produção do programa convidaram o nefrologista aqui de Araraquara e amigo dos campeões da bola, o doutor Henrique Carrascossi, para falar do Dia Mundial do Rim. Doutor, bom dia. Bom dia. Como vai o rim aí? Tá legal? Graças a Deus. Ainda bem, doutor? Ainda bem. Seja bem-vindo aqui. Muito obrigado. Não é um programa de esporte, mas que, na verdade, a gente abre esse espaço gostosamente para falar de um assunto que é fundamental para a nossa saúde. Explica um pouquinho desse Dia Mundial do Rim para a gente. Agradeço a abertura, é um programa de esportes, como você falou, mas acho que tem uma relação importante aí. Essa data, ela vem para a gente marcar, né, e buscar informações à população sobre as doenças renais, que são doenças, na maioria das vezes, silenciosas, né, e que o diagnóstico no início dessa doença vai mudar muito a evolução dela, né? Então, essa data do Dia Mundial do Rim, que é exatamente hoje, é para a gente divulgar para o maior número de pessoas possível as doenças renais, principalmente a doença renal crônica. Muito bem, falando de esporte, né, só para abrir o papo, né, qual é essa inter-relação que pode ter o rim com a prática esportiva? O rim, ele produz algumas substâncias importantes, por exemplo, um hormônio, né, que é até considerado doping, que é o da eritropoetina. Esse hormônio, ele faz com que você aumente a produção dos glóbulos vermelhos, que carregam o oxigênio. Então, está diretamente relacionado. E aí, antigamente, ainda não se usava e não era doping, né? Então, por exemplo, maratonistas, esportes de grande desempenho físico, eles aplicavam esse hormônio, que existe, ele sintético, e aí ele tem uma performance maior. Então, esse hormônio é produzido nos rins. Então, as pessoas que têm insuficiência renal, elas acabam tendo sintomas de fraqueza, inchaço, e isso prejudica na prática esportiva, com certeza. Eu tenho casos de pacientes que me procuram, que foram diagnosticados com insuficiência renal porque não conseguiam praticar esporte. E a anemia, ela vem junto, por conta dessa falta desse hormônio pela insuficiência renal. Então, é uma relação importante, sim, com a prática de atividade física. Bem, doutor, é verdade que quando se aborda um assunto, eu tenho certeza que nesse instante, muitas pessoas que talvez tenham problemas renais, familiares com problemas renais, ou querem saber, têm a curiosidade, que eu não entendo só como curiosidade, eu vejo como necessidade de se buscar informações sobre o melhor da sua saúde. Então, hoje é o dia, né, não vai haver um evento especial, mas é uma data que precisa estar sendo marcada com informações importantes, inclusive com o slogan Saúde dos Rins para Todos, né? Então, é um assunto muito importante, é por isso que você está aqui, e a gente começa dizendo o seguinte, problema renal, eu entendo, né, um assunto que para mim foge muito da minha alçada totalmente, mas sintomas, né? Porque é exatamente a pergunta que o telespectador faz. Quando o rim não está funcionando bem, nós temos dois, quais são os sintomas que aparecem? Esse é o grande problema. O rim, na maioria das vezes, ele é silencioso. Se a gente correlacionar problema renal só com pedra renal, cálculo renal,
Não é o... É importante, lógico, mas não é o grande problema da doença renal crônica, de funcionamento do rim. Quando os rins vão perdendo funcionamento, ele demora um bom tempo para dar algum sintoma. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um rim funcionando em torno de 40%, 50%, na maioria das vezes não sente nada. E aí, geralmente as pessoas procuram o serviço médico quando sente alguma coisa. A gente geralmente não vai fazer uma prevenção. Então, por isso que, por ser uma doença silenciosa, ela geralmente vai aparecer o sintoma com o rim funcionando menos de 30%. E aí, quando já está nessa fase, o tratamento já é mais complicado, né, Zé? Então, a prevenção aí com exames, a gente tem exames disponíveis para fazer esse diagnóstico prévio e fazer um tratamento mais adequado. E a medicina, que avançou muito de forma geral, acho que nessa área específica também deu passos muito importantes, né, doutor? Sim, hoje nós temos tratamentos e medicações de ponta para tratamentos, reversão. A gente consegue resultados muito bons, mas desde que a gente consiga iniciar o tratamento numa fase mais inicial. Você falou de pedra nos rins, que é um problema sério para muitas pessoas e que, olha, não é fácil não. Quem tem esse tipo de problema sofre e sofre muito. E aí fica sempre a pergunta, o que deve-se fazer? Tomar muita água, etc e tal. Mas qual que é o tratamento mais direto que você poderia dizer para a gente, para quem sofre esse tipo de problema? Realmente, a cólica renal é aquela dor muito forte. Então, quem já teve nunca vai esquecer. E o tratamento que a gente sempre orienta também é a prevenção. Evitar a formação da pedra. Porque depois que a pedra formou, ou ela vai sair, não tem uma medicação específica para dissolver uma pedra, cientificamente provado, né? E então, às vezes, tem que fazer até cirurgia para tirar a pedra. Então, o tratamento preventivo, a gente consegue fazer detectar alguma doença que cause a pedra. Tem exames hoje que a gente faz para fazer uma investigação, por que está formando essa pedra. Então, isso é importante. O que está acontecendo com o organismo para que o cálculo renal apareça? Exatamente. Né? Aí a gente consegue um resultado bom. Porque se a pessoa só procurar o médico no momento que ela tem a cólica, naquele momento... Ali a preocupação é tirar a dor, né? Exatamente. Naquele momento nós vamos tirar a dor, ou tirar a pedra, quebrar a pedra, fazer um tratamento específico naquele momento. Mas a prevenção para não formar mais, é isso que a maioria das pessoas acabam não fazendo. Ô, doutor, nós recebemos aqui no final do ano passado um amigo nosso que está trabalhando no futebol chinês. Ele disse que o chinês tem cuidado especial com os rins. É um cuidado que o chinês tem. Qual a importância do chá, claro, um chá adequado para isso, e massagem? Ele disse que muita massagem. Isso tem a ver com... Então, o chinês, o rim para eles, na medicina chinesa, ele é o centro de energia do corpo. Por isso que eles usam eles têm um cuidado maior aí nessa parte. O chá, assim, especificamente, tem o chá verde, que tem ações renais, mas, assim, em geral, o chá é o líquido, né? Então tem água junto. Então, se a pessoa ingerir uma quantidade de líquidos, a ação não muda muito, né? Não tem muita diferença, né? Então, a massagem, na verdade, você faz a drenagem, né? Então, aquelas pessoas que se sentem inchadas, tudo, então ela vai, após a massagem, ela vai aumentar o volume de urina, porque faz aquela drenagem linfática, né? Isso aí as mulheres que fazem sempre relatam. Então, isso ajuda também, porque ajuda no funcionamento, é mais água para filtrar, e isso é bom. Doutor, o quanto sal é venenoso para o rim? Ou se é venenoso tanto assim para o rim? O sódio, né, o sal, ele realmente influencia muito nos níveis de pressão. Então, os hipertensos, as pessoas que têm pressão alta, elas têm que restringir o sal. E o sal, ele tem uma metabolização renal importante. Ele que controla o nível de sal no nosso corpo. Então, o excesso de sal, o que acontece? Ele aumenta a pressão, isso diretamente, por exemplo, se comer um churrasco hoje com sal grosso, na segunda-feira a pressão está mais alta, os hipertensos. E aí a pressão alta, ela danifica o rim.
Então a pressão alta é um grande vilão para desenvolvimento de doença renal. Doutor, cor e cheiro da urina podem significar a identificação de sintomas problemáticos com os rins? Não? Eu sempre oriento meus pacientes que a cor da urina ela tem relação com a hidratação. Então, eu sempre falo, se você está urinando muito amarelo, você está tomando pouca água, pouco líquido. Tem que clarear a urina. É lógico que, por exemplo, o cheiro da urina depende às vezes até da alimentação. Não é um dado muito significativo. Mas a coloração é importante porque a pessoa que tem a cor da urina muito escura, geralmente ela não está numa hidratação adequada. O doutor tinha falado com respeito à pedra no rim, né? A formação da pedra no rim. Tem alguns alimentos que provocam essa pedra no rim ou é só uma... falaram da boca para fora. Eu ouvi dizer que o leite pode causar isso aí, tomate pode causar pedra no rim. O sal. É verdade, doutor? Então, a pedra no rim é o seguinte, a regra número 1 que forma pedra, pouca ingestão de líquido. Essa é a primeira, porque o que acontece? A urina fica mais concentrada e aí os cristais formam o cálculo. Então, a regra número 1 é ingerir muita água. Os alimentos estão diretamente relacionados, sim. O sal é um grande vilão, forma pedra mesmo. A proteína, principalmente a proteína da carne vermelha, ela aumenta a produção de cálculos também. E o leite, assim, ele tem proteína, mas não é tão importante. O tomate, ele tem uma quantidade maior de ácido úrico. Então, as pessoas que têm ácido úrico, às vezes, são mais propensas também. Mas a dieta hipossódica, com pouco sal, bastante líquido, pouca carne, está relacionada à pedra nos rins. E tem alguns casos que tem até dietas específicas, mas aí para orientar uma dieta específica eu preciso de uma investigação com exames mesmo. Ô, doutor, uma pergunta que vem aqui agora, do pessoal que nos acompanha pelo WhatsApp, perguntando para o doutor Henrique, se a dor do rim às vezes pode ser confundida com a dor na coluna. Não tem nada a ver. Muito. Muitos pacientes nos procuram no consultório com lombalgia, né, com dor lombar, e geralmente, em alguns casos é só uma dor mesmo de coluna. Geralmente o que eu falo aos pacientes é o seguinte, a dor lombar de rim, geralmente é aquela dor de cólica, aquela dor muito forte que dá naquele momento, que às vezes tem que ir para o hospital. A dor lombar de coluna, geralmente é aquela dor que fica mais insidiosa, acorda com dor nas costas, aquela dor que a movimentação, então é um pouco diferente. Mas isso aí é bom procurar um especialista para poder detectar, né? Tem uma mensagem aqui para o doutor, do Carlos Guerreiro, mandando um abraço. Um abraço ao meu afilhado, doutor Henrique Carrascosa. Um abraço para o Carlinho, meu padrinho. Sobrinho do Pascoal, né? Exatamente, meu tio Pascoal. Do inesquecível companheiro Pascoal Gonçalves da Rocha. Legal. Exatamente. A gente tem muito orgulho dele, imagina a família, né? Demais. Bem, mais uma pergunta para você aqui, Henrique. Uma pessoa que por uma razão ou por outra perdeu um rim, foi obrigado a extrair, enfim, estamos entrando em detalhes das causas, mas a pessoa pode conviver perfeitamente apenas com o rim funcionando? Pode sim. Pode. Tanto que existe doação de rim, por exemplo, um pai doa para um filho que teve uma insuficiência renal que precisa, ele consegue viver com um rim só normalmente. Normalmente, dá para viver assim. Muito bem, mas esse é um assunto aqui que a gente precisaria ficar com o doutor em um programa inteiro e não seria suficiente. Diabéticos, né? Diabetes também é uma doença terrível, porque é exemplo do que você explicou com relação aos rins, o diabetes também é uma doença silenciosa, extremamente silenciosa. E as causas são várias. O diabético tem que tomar ainda mais cuidado com os rins, Henrique? O diabético também tem uma grande chance de desenvolvimento da doença renal. As duas principais doenças que levam a problemas renais é a pressão alta e o diabetes, são as campeãs. E infelizmente nos últimos anos, o número de diabéticos vem aumentando demais. A porcentagem da população que está em sobrepeso, que por causa da alimentação errada, falta de atividade física, e aí desenvolve um diabetes e, consequentemente, vem os problemas renais junto, né? Infelizmente. Isso tem a ver também com
a pessoa está acima do peso. Exatamente. O sobrepeso, ele predispõe à resistência à insulina, e aí é um passo para você desenvolver um diabetes, né? E o diabetes, geralmente, ele demora uns anos para dar problema renal, ele é silencioso. Então, os diabéticos, geralmente, depois de alguns anos, começam a ter problemas renais. E para detectar isso, a gente faz um exame de urina, para detectar em fases iniciais. No exame de urina, a gente consegue detectar alterações que já começam a dar indícios que o rim já está começando a ter um sofrimento. Tem uma pergunta para te fazer que é importante, acho que é importante. Espuma na urina, muita espuma, é problema? Em alguns casos, sim. Geralmente, a espuma na urina, quando é algum problema renal, é proteína. O paciente está perdendo proteína na urina. Ele chega, às vezes, no consultório e fala, doutor, eu urino e parece que está cheio de sabão no vaso. Detergente, seja lá Detergente, o que for, né? exatamente. Em alguns casos, não é nada. Em alguns casos, é só uma coisa subjetiva. Certo. Mas, em alguns casos, é sinal de proteína na urina, e isso já é um sinal de doença renal. Então tem que, na dúvida, né, faz a investigação aí para ver. Outra pergunta que me parece fundamental também, Henrique, é o seguinte: a medicina, de uma forma geral, tem avançado muito. Nessa área em que você atua, isso tem ocorrido também? Tem sim. Tem. Nós temos hoje, principalmente assim, nos tratamentos nas fases mais avançadas, que são os tratamentos de diálise, né? Por exemplo, hoje nós temos 2 tratamentos de diálise, a hemodiálise, que é aquela feita pelo sangue, né? E a diálise peritoneal, que é uma feita pelo abdômen, que faz um domicílio. Por exemplo, nós temos hoje um aparelho dessa diálise que a gente consegue fazer o controle do paciente pela internet, eu consigo fazer toda a regulagem da máquina, tudo online. Então, nós temos avanços de equipamentos, né? Medicações, nós temos medicações que conseguem aumentar a qualidade de vida do paciente, porque a doença renal crônica, ela compromete muito a qualidade de vida, né? Então, nós temos hoje essas questões mais avançadas, sim, nós temos sim. Tá certo. Vamos relacionar agora o doutor com a Ferroviária, né? Estamos aí pertinho de um jogo decisivo contra o São Caetano. O que você está achando dessa campanha, né? O time começou assim, debaixo de uma desconfiança muito grande, né? Puxa, não fala, não anuncia nada, traz jogador de time rebaixado. Nós já estamos escaldados aqui de rezar para não cair, não existe nem vela mais na cidade e tal. E, de repente, o time, força e mercê do seu próprio trabalho, dos atletas, do apoio da diretoria, da comunicação da Ferroviária e, principalmente, da área do futebol, né? Da comissão técnica, do diretor de futebol, enfim, a Ferroviária faz uma campanha surpreendentemente boa, né? E a gente fala até de boa no aspecto técnico, né? Hoje, dá gosto de ver a Ferroviária jogar, é um time que tem jogado futebol prático, bonito. Estão faltando ainda gols, mas muita coisa foi feita para melhor. E o seu coração afiando aí, saindo dos rins para o coração aí, ou o seu rim afiando também? Eu sou afiando, sou sócio torcedor. Ótimo. Tá, vou lá na arena lá também. Esse ano não estamos sofrendo tanto, né? Graças a Deus. E nos últimos anos nós passamos situações complicadas, né, Zé? De ameaça de rebaixamento. Esse ano nós estamos animados aí, né? E esse jogo contra o São Paulo, assim, realmente, principalmente o primeiro tempo, a Ferroviária deu um show de toque de bola, de jogo bonito, né? Então, tomara que a gente consiga aí manter isso, né? Mais tempo. Tá certo. Vai ao estádio amanhã? Com certeza. Estaremos Então, lá. tá bom. O que você acha da campanha do sócio torcedor? Eu acho legal. Eu acho que é um incentivo, né, para as pessoas irem ao estádio, para o clube, né? Eu acho que mais pessoas deveriam aderir, né? Participar, porque é um valor pequeno e vale a pena. E a área de comunicação da Ferroviária tem feito um esforço muito grande, eu acho isso muito saudável, nessa reaproximação da Ferroviária com a cidade, né?
porque a Ferroviária pagou e continua pagando um preço muito alto, primeiro até pela sua história, né? Sim. A fundação, como foi, tinha tudo que queria, e de repente é que naquele filho que o pai dá tudo, né? Tem 15 fazendas, ele acha que quando o pai morrer, como era o caso da estrada para a Ferroviária, estrada de ferro, que quando o pai morrer, tudo aquilo vai ficar para ele. Aí o pai morre, vai abrir o testamento, não tem nada. O cara está com uma mão na frente e outra atrás. De certa forma, foi assim com a Ferroviária, que vivia de uma forma mais tranquila nos tempos da estrada e que teve que viver com seus próprios recursos depois que a FEPASA foi constituída. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, e depois desse período de quase 20 anos, da Ferroviária ausente da principal divisão. E aí muita gente que nasceu e cresceu sob a simbologia do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, do São Paulo, e não debaixo da camisa da Ferroviária. É por isso que hoje a gente vai na fonte, no jogo contra o Palmeiras, por exemplo, que tivemos uma torcida maior do Palmeiras do que da Ferroviária. E com certeza dentro da torcida do Palmeiras, a maior parte de torcedores aqui de Araraquara. Então, para fazer isso virar, demora um certo tempo. Mas o início já foi dado e a gente entende que a diretoria da Ferroviária marcou um gol de placa. Precisamos ter paciência, mas precisamos preparar os novos torcedores. Você tem esse mesmo conceito ou não? Então, o Carlinhos Guerreiro, meu padrinho, né, ele sempre fica muito bravo. Porque o que acontece? Os jogos com times grandes, que a Ferroviária precisa de apoio, né? Eu sou santista, sim, mas Santos e Ferroviária é Ferroviária. Então, é o time do coração. Então, assim, o pessoal vai lá torcer contra a Ferroviária, vai torcer... Assim, o time grande não precisa, né? Vamos dizer assim, né? A Ferroviária precisa do apoio. E se a Ferroviária for rebaixada, os times grandes não vêm jogar mais aqui, né? Então, assim, eu acho que esse apoio agora que provavelmente vai pegar o Corinthians, né? Provavelmente. E tomara que as pessoas vão lá e torçam para a Ferroviária, né? Fazer da Ferroviária o time número 1. Exato, né? Porque o Corinthians não precisa de torcida, tem muita torcida, né? Então, tá certo. Muito bem. Henrique, muito obrigado. Parabéns aí pela iniciativa da Sociedade Brasileira de Nefrologia de não deixar passar sem informações do Dia Mundial do Rim. E a gente sugere aí, né, quem está nos assistindo, que cuide da sua saúde, cuide dos seus rins. E se tiver algum problema, procure orientação médica, que é o que mais importante você tem que fazer. Muito obrigado pela sua presença e a gente vai se falar outra vez. Muito obrigado pelo espaço. Um grande abraço aí para todo mundo. Obrigado. Vamos para o intervalo e a gente volta em seguida, já no segundo tempo da Janela Esportiva pela TV Cultura Paulista com os campeões da bola. É um instante só. A Casa das Cortinas é uma loja especializada com cortinas prontas e sob medidas. Lá você encontra persianas verticais, horizontais, capas para sofá, box em acrílico e vidro temperado, porta sanfonada, cortinas rolo, romana, painel, tecidos e acessórios em geral. Ligue lá, fale com Humberto e tenha um atendimento personalizado. Decore seu ambiente com estilo. Faça um orçamento sem compromisso. Casa das Cortinas, Rua São Bento, 1078 no centro. Telefone 3335-9888. A Nova Bate trabalha com as principais marcas de baterias do mercado. É distribuidor exclusivo das baterias Júpiter e Bosch para Araraquara e região. Lá você encontra também bateria estacionária, automotiva, bateria para motos e para bicicleta elétrica. A Nova Bate vende no atacado e no varejo. Nova Bate tem estacionamento próprio e a melhor equipe para atender você. Fica na Rua Gonçalves Dias, 1113 no centro. Telefones 3461-9332, 3461-9333. Nova Bate, o shopping das baterias. A Droga Vem é a rede de farmácias que mais cresce na região e por isso tem sempre uma perto de você. São 30 lojas Droga Vem em Araraquara, Matão, Américo Brasiliense e Taquaritinga, oferecendo a você muito mais conforto e praticidade. Disque entrega no Alô Saúde e WhatsApp, aplicação de soro injetáveis em domicílio e o Dia G com genéricos ainda mais baratos. Na Droga Vem, descontos para associados da Unimed, cartão exclusivo que dá vantagens e prazo de pagamento e muito mais. Veja no site o que mais a Droga Vem tem pra você. Droga Vem, faz bem. A Lubrifique é uma loja especializada em EPIs, para uso industrial, comercial, agrícola e residencial. Capacete de segurança, luvas, calçados para indústria e linha clínica, cintos, aventais, óculos de proteção, uma vasta linha de qualidade com os melhores preços, ferramentas, itens de jardinagem, lubrificação, toda a linha da MacLub, sinalização, adesivos, produtos para borracharias e postos de gasolina.
Lubrifique, pagamento facilitado e entrega rápida para Araraquara e região. Preciso trocar o escapamento, preciso trocar o catalisador. E pra completar, tem os pneus. O que eu vou fazer? Oh, Nenê, escapamentos e pneus é a solução. Oh, Nenê, escapamentos e pneus. Me custa! É refrescante, é saboroso, inigualável, delicioso. A qualquer hora, em todo lugar. Beba Suco Prats, você vai gostar. Suco Prats é da fruta para o copo. Beba Suco Prats, não tem nada igual. É saúde, é energia, toda hora, todo dia. Suco Prats 100% natural. Prats. Suco Prats é da fruta para o copo. Eu ainda vou realizar o meu sonho, mas antes eu vou realizar o seu. Volta para o segundo bloco da Janela Esportiva de hoje. Já tem VAR no estádio da Fonte Luminosa. Já tem? Tem certeza? O pessoal está perguntando se vai ter sorteio de ingresso hoje. Olha, o Marquinhos e o Vaguinho, nós vamos transferir para amanhã. Para amanhã? É amanhã. Então vai ficar para amanhã. A gente amanhã. sorteia 5 torcedores, já tinha até falado com a Carolzinha, né? Mas o programa hoje rolou. E agora para liberar também, amanhã é sexta-feira, então amanhã a gente sorteia os ingressos e sorteia o galão de Suco Prats. Tá certo, Carol? Certinho? Então tá bom. Amanhã sorteia pelo 3508-2200. Com certeza. E o galão de Suco Prats, aliás, estamos saboreando aqui e servindo para os nossos convidados Suco Prats sabor goiaba, que eu adoro. É delicioso. Sobrou para o Thiago? O japonês não deixou pro Thiago? Ô, português, o que é isso? Pô, desse jeito aí não tem que. Vai ser assim, Zé, que nem fala na família assim. Tiago fica com a rapa do tacho. Muito bem, olha, tem os gols do Corinthians contra o Ceará ontem. Foi bom jogo, o Vaguinho Fiori? Ah, Zé, eu sinceridade, eu esperava mais desse time do Ceará. Eu achei um time muito fraco, viu, Zé? Eu achei um time muito fraco. O Corinthians jogou bem, certo. Tudo, mas o Ceará, né, o Ceará vendeu o goleiro Everson pro Santos, né? Vai ter que procurar outro goleiro. Foram 3 bolas no gol, 3 entraram. Esse goleiro Richard aí é um fiasco, viu, Zé? Não, dá uma olhadinha nesse goleiro aí. Não é o que ele da Água Santa? Acho que ele pula sempre atrasado. Sempre ele está atrasado na jogada, né? Quando ele pensa em pular, a bola já está dentro do gol, é mais ou menos assim? Esse foi o primeiro gol do Júnior Urso, depois teve um pênalti aí pro Ceará. Mas o primeiro gol estava irregular do Corinthians. O Manuel acabou fazendo uma carga no jogador do Ceará. O Juninho cobrou muito bem. É difícil o pênalti contra o Cássio, né, Zé? Muito grande, muito alto. E ele bateu muito bem, rasteiro ali no canto, sem chance pro Cássio. 1-1. Mas no segundo tempo o Corinthians jogou melhor, mereceu fazer mais 2 gols, um com o Wagner Love. Mas tem o jogo de volta, né? Tem o jogo de volta. Aí o goleirão. O goleirão, na minha opinião, ele falhou, Zé. Ô Vaguinho, mas tem um detalhe, viu? O Wagner Love, né? Nunca fui muito fã dele, não. Mas ele voltou essa vez agora para o Corinthians numa situação diferente, né? Sim. Dele. Sim. Atlética, né? Situação física, técnica. Ele se cuidou muito. Se cuidou muito. A gente tem que reconhecer isso. É um Wagner Love completamente diferente daqueles anteriores. Gordão, cara correndo pouco. A gente tem que fazer esse registro. Exatamente, ele está bem em forma mesmo. O Wagner Love sempre foi bem em todos os times que ele passou, né, Zé? É um bom jogador. No Palmeiras, no Flamengo, lá na Turquia, enfim. E agora no Corinthians em 2015 e agora também vai começando a entrar em ritmo de jogo para resolver o problema lá de gols do Corinthians. E tem feito isso, fez o segundo gol dele, primeiro na Copa do Brasil, e o terceiro gol do Corinthians foi marcado pelo Jadson. Abre uma boa vantagem para o jogo de volta, o Corinthians vence por 3-1 e pode até perder por um gol de diferença aqui no jogo da volta na Arena do Corinthians. Agora esse time do Ceará tem que se reforçar para o Brasileirão, Zé. Senão vai sofrer de novo. Porque fez uma boa campanha, acabou se classificando, né? É isso, né? Subiu.
Já estava se manteve, não caiu. Quem subiu foi o Fortaleza, né? O Ceará fez uma campanha muito ruim no primeiro turno e depois da chegada do Lisca, o time conseguiu... E o Lisca não está mais lá? Tá, o Lisca doido lá. E conseguiu fazer um grande segundo turno do Campeonato Brasileiro. Então, a gente torce para esses times aí, Ceará, Fortaleza, ficarem na primeira divisão, eles arrastam um grande público, né, Zé? Então, o Ceará vai ter que dar uma reforçada aí, porque o Campeonato Brasileiro começa já no mês de abril, é um campeonato dificílimo. Só para fazer justiça, ontem falamos aqui do Cristiano Ronaldo, daquela vitória espetacular, né? Uma vitória fantástica da Juventus da Itália, né? Ele 3-0, fez 3 gols. E por justiça falar que o Messi ontem entortou tudo também. O Messi joga demais, né, Zé? O Messi... Você já imaginou um time com Messi e Cristiano Ronaldo? Mas o Messi, ontem, ele fez a diferença mesmo. 5-1 diante do Lyon. Ele marcou 2 gols. O de pênalti dele foi um golaço. O gol de pênalti foi um golaço. Uma cavadinha igual a do Tony, né, Marquinhos? Igual a do Tony. Ele deu aquela cavadinha. Depois ele driblando, enfim, deixou o pessoal na cara do gol. Messi ao lado do Cristiano Ronaldo, os 2 melhores do mundo. Marquinhos Chiocchini, temos um novo convidado para falar das promoções e de tudo aquilo que cerca o jogo da Ferroviária contra o São Caetano amanhã. Isso, Roberto Braga, diretor de Desenvolvimento e Planejamento da Ferroviária. Ontem o Braga estaria com a gente, mas devido às reuniões de logística que seguem hoje, né? Hoje ele teve um tempinho na agenda e veio conversar com a gente, principalmente com a torcida da Ferroviária, sobre o jogo de amanhã, sobre a logística de amanhã. Participou com a gente ontem à noite na Jornada Esportiva da Cultura de Araraquara. Braga, como é que está sendo esse trabalho de vocês aí fora de campo, né? Planejando tudo para esse jogo de amanhã, para essa decisão de amanhã contra o São Caetano. Grande abraço e obrigado por ter aceitado aí nosso convite. Grande abraço, agradeço mais uma vez a oportunidade da presença, o convite. Peço desculpas por ontem. A gente sabe que há muitas atribuições, né? E o tempo hoje é um negócio cada vez maluco, né? Exato. Um jogo como esse envolve uma logística muito grande, né? A gente está tentando se cercar o máximo possível de uma estrutura para dar o máximo de suporte aos torcedores, para organizar de uma maneira que o espetáculo seja para quem tem que ser, são os torcedores, né? Então onde ficamos com reunião todo dia para organizar todas as promoções, a logística do jogo mesmo, os staffs, os seguranças. Então ontem a gente tem ido essa semana, como quase todas as outras, aí o turno é de 10, 12, 14 horas dia aí para tentar... Passa cartão ou é hora extra? Não tem nada. Nem outro, né? A gente, como diretoria, como cargo de confiança, a gente tem que trabalhar o máximo possível para resolver os problemas e colocar a Ferroviária onde tem que estar, né? Ô Braga, no jogo contra o Oeste de Itápolis, que foi o último jogo que a Ferroviária fez aqui, a promoção foi feita, levada a cabo, houve muitas reclamações de torcedores com relação... Eu estou acostumado a assistir aqui, fui obrigado a assistir do outro lado, que ninguém falou nada, que ninguém antecipou. A gente observou de parte da diretoria da Ferroviária de vocês uma preocupação em estabelecer essas regras com uma boa antecedência, não só estabelecer, como informá-las, né? Colocar o torcedor a par disso, né? Então, eu gostaria que você explicasse exatamente o que é que está bolado, né, para amanhã, para que possamos não eliminar todas as reclamações, porque isso é impossível, mas pelo menos reduzi-las a um momento suportável. Exato. Bom, acho que é exatamente isso, a gente tenta organizar do máximo possível, mas nem sempre a gente consegue chegar a todos, é por isso que espaços como esse são fundamentais e, de novo, faço questão de agradecer, porque é esse o contato que a gente tem com a nossa torcida, né? Esse é o canal de comunicação mais fácil nosso, né? O que a gente tem feito é o seguinte, a gente sempre teve uma grande reclamação por parte dos torcedores em relação ao ingresso, né? A preço do ingresso, a questão de facilitar o acesso dos torcedores, e o nosso desafio é fazer isso dentro do que o Estatuto do Torcedor nos permite. Então, o que a gente fez? Nós premiamos aí o sócio-torcedor, né? Porque é quem paga mensalmente um valor para estar nos jogos. Então, a gente deu um desconto para os sócios torcedores, ele pode comprar até 5 ingressos a R$10, o jogo passado era 3, esse a gente aumentou a carga para 5, né? E do lado contrário, a gente diminuiu o ingresso para R$30 a inteira e 15 a meia. O que a gente precisa explicar para o torcedor é esse o grande assunto.
Quando a gente faz uma promoção como essa do sócio-torcedor, o Estatuto do Torcedor nos diz que a gente não pode ter valores diferentes de ingresso no mesmo setor. Então, por isso que a gente já fez o jogo passado e tem que fazer esse, separar, porque tem que ser setorizado. Não pode uma pessoa que paga R$10 no ingresso sentar no mesmo lugar de uma que paga 30 ou 40, que seja. Então, é essa obrigação nossa de setorizar o estádio, né? Então, foi por isso que a gente fez o jogo passado. O nosso interesse é sempre... A gente não tem porquê, na nossa cabeça, separar o torcedor ou colocar para cá, mas é o Estatuto do Torcedor, é como alguém que vai numa peça de teatro, é alguém que vai, como qualquer espetáculo no cinema, ou qualquer tipo de espetáculo, se você paga valores diferentes, você tem acesso a setores diferentes. Quem paga mais caro tem um certo privilégio. Exatamente. Então a gente fez isso com o sócio-torcedor, que é quem paga a mensalidade, mas para esse jogo a gente fez questão tanto de diminuir o ingresso do lado contrário também, como de realizar outras ações, que nesse jogo as mulheres não pagam, né? A Ferroviária que custeia esse ingresso, essa é outra questão que está no Estatuto do Torcedor. A gente não pode dar gratuidade se não tiver uma lei dizendo isso. Então a gente paga o ingresso para a Federação Paulista, os impostos, a emissão do ingresso, a Ferroviária que é paga da mesma maneira que faz com as crianças até 12 anos, né? Há uma lei até 6 anos, que era o que sempre aconteceu. Esse ano a gente estendeu para 12, exatamente porque o nosso trabalho que você estava falando antes é de aproximar de novo da comunidade, da cidade e trazer as crianças, as mulheres, as famílias. Acho que a gente tem um benefício aqui em Araraquara que poucos lugares no Brasil até tem, que é ter um espetáculo pacífico. Então a gente sabe que não vai ter briga de torcida, a gente sabe que não vai ter nenhum tipo de problema para levar a nossa família. E nós temos aqui um estádio todo coberto, com cadeiras. Então acho que a gente tem as condições para que as famílias estejam cada vez mais nos jogos, né? É isso que a gente tenta fazer, porque acredito que, como a maior parte de vocês, a gente criou esse vínculo do futebol indo no estádio de criança, com a nossa família, com o nosso pai. Essa é a nossa intenção principal. Muito bem, a gente vai para o intervalo, o Braga vai continuar conosco aqui, porque tem outras perguntas que me parecem muito importantes para ele responder, tudo isso com relação ao jogo de amanhã, além das informações do dia a dia da Ferroviária e do São Caetano. Jogo amanhã, 21 horas na Fonte, transmissão total dos campeões da bola. Vamos para o intervalo e voltamos para o bloco final da janela de hoje. Um instante só. Conectando cores, sorrisos, amores. Conectando emoções, saudades, gerações. Conectando amizade, alegria, felicidade. Conectando vontade, negócios, possibilidades. Conectando você ao mundo. Conectando Tex. É a hora. Agora. Tex, assine já 3303-2000. Tex, conectando você ao mundo. Borsari Imóveis. Atendimento rápido e personalizado. A Borsari tem as melhores condições. Sua busca começa aqui. Borsari Imóveis. A Droga Vem é a rede de farmácias que mais cresce na região e por isso tem sempre uma perto de você. São 30 lojas Droga Vem em Araraquara, Matão, Américo Brasiliense e Taquaritinga, oferecendo a você muito mais conforto e praticidade. Disque entrega no Alô Saúde e WhatsApp, aplicação de soro e injetáveis em domicílio e o Dia G com genéricos ainda mais baratos. Na Droga Vem, descontos para associados da Unimed, cartão exclusivo que dá vantagens e prazo de pagamento e muito mais. Veja no site o que mais a Droga Vem tem pra você. Droga Vem, faz bem. Única FM, sua rádio, seu estilo. O melhor da música nacional e internacional você ouve aqui. Sintonize 101,3. Única FM, líder em audiência qualificada. Curta nossa página facebook.com/Única FM Araraquara. Única FM, sua rádio, seu estilo. Única FM. Na Hidrocon, o atendimento e a qualidade dos produtos fazem a diferença. Materiais hidráulicos, parte elétrica, ferramentas em geral e uma grande quantidade de outros produtos, a Hidrocon atende na hora. Sempre que precisar, conte com a Hidrocon. O Luiz e sua equipe estão à sua disposição. E a Hidrocon agora é revendedor autorizado da CRV Portas e Janelas. Hidrocon, Rua Maurício Gale, 4167, Celmidei 1, telefone 33 24 70 39.
Urso Branco Feirão de Calçados. Lá você encontra calçados masculinos, femininos e infantis. Tem renovação de estoque toda semana. Os melhores preços da cidade e uma equipe treinada para melhor atender você. Fica na rua 13 de maio, 971, Vila Xavier. Telefone 33 57 0557. Urso Branco. Conheça os Centros de Formação de Condutores Educar. Cursos de reciclagem para condutores infratores, reciclagem preventiva, primeira habilitação, aulas de simulador, cursos para renovação da CNH, equipe qualificada e ambiente climatizado. CFC Educar, Avenida Brasil 367, entre as ruas 2 e 3, bem no centro de Araraquara. Curta também nossa página no Facebook e lembre-se, um trânsito melhor começa com a educação. CFC Educar Araraquara. Paulistão 2019. Apoio cultural. Na Atri Fiat é muito mais negócio. Vem pra Atri, ao lado do Shopping Jaraguá. Cicobi, o maior sistema de cooperativismo de crédito do Brasil. Drogarias Poupa Aqui. Preço baixo é aqui. Solar Filmes, películas para vidro. Despachante Araraquara, sinônimo de rapidez e eficiência, sempre com o melhor serviço. É uma luta contra o relógio, parece Fórmula 1, hein? É verdade, Zé. Um abraço ao presidente Carlos Salmazo, está nos acompanhando, está acompanhando o Braga, está de olho no... O Braga está muito atento ao que você está falando, vai sair da curva aí, você já viu, hein? A grande oportunidade que você esperava para sair de carro zero chegou na Atri Fiat. Porque na Atri Fiat é muito mais negócio. Aproveite as super ofertas e saia com seu Fiat 0 km, modelos com pequena entrada, parcerinhas que cabem no seu bolso. Isso mesmo, seu Fiat 0 km, parcerinhas e entrada pequenininha. Está imperdível essa condição. Estamos mostrando a linda loja da Atri Fiat ali encostadinho no Shopping Jaraguá. E mais, todo o showroom está com entrada só para 120 dias. Isso mesmo. Você compra seu Fiat agora e só paga a entrada daqui a 120 dias na festa junina. Ou, se preferir, em até 10 vezes no cartão. Então não perca tempo, vem para a Atri aproveitar, porque na Atri Fiat é muito mais negócio. Atri Fiat, ao lado do Shopping Jaraguá, ligue 16 3303 9000. No trânsito, a vida vem primeiro. E vamos lá. E as perguntas para o Braga. Braga, seu Luiz Carlos da Andréia fazendo essa pergunta, eu fiz ontem para o Braga na Rádio Cultura à noite. Ele comprou o ingresso dele, a esposa vai entrar de graça. Se ele ficar ou no setor 1 ou 4, ou ficar no setor 2, a esposa, independente do setor, pode entrar no mesmo setor que ele? E a Ferroviária assume a responsabilidade em função do que acontecer, porque se é uma briga que vai ser. Sim. Não, deixa a esposa do outro lado e... não, aí, esse daí a gente não pode assumir. A coisa aí é brava. Por isso, as mulheres, elas podem acessar qualquer setor, porque é exatamente também, né? Isso. O que a gente vai fazer? Como a gente que vai custear esse ingresso, a gente vai dar o ingresso referente ao setor que ela tiver acompanhada, ou da família, dos filhos, ou do marido. Então, as mulheres podem acessar qualquer um dos dois setores, né? Isso elas não liberado. Pagam, né? Elas não pagam. É só chegar, se dirigir ao guichê, pedir o ingresso, o bilheteiro vai dar o ingresso e ela pode se dirigir a qualquer um dos dois setores. Agora, atenção, passe pela bilheteria, tem que ter o ingresso. Vou explicar bem, né? Porque de repente a mulher não vai pagar, eu chego, eu vou entrar porque eu não vou pagar. Mas, naturalmente, precisa ter ingresso, né? Porque até o controle das pessoas dentro do estádio. E é mais um pedido, na verdade, mais um regulamento do Estatuto do Torcedor, porque em cada ingresso tem um número de apólice de seguro, que garante a segurança do torcedor também. Então, todos precisam estar devidamente com os ingressos. A mulher procura a bilheteria, retira o seu ingresso e acompanha o marido no setor onde ele vai ficar. Tem uma pergunta aqui do Ricardo, Zé. Ele está questionando sobre o estacionamento em frente ao estádio. Ele diz, porque estamos deixando nossos veículos à mercê dos flanelinhas. Isso aí foge da Ferroviária, né, Braga? Exato. Isso é um pedido, uma solicitação do policiamento, né? Para proteger aquela área na frente do estádio, que tem muito trânsito de pessoas, né? Então, é uma solicitação do policiamento, a gente também tem que cumprir essas normas, né? Eles que são capacitados para gerar o máximo possível de segurança para todos os torcedores. Então, a Ferroviária não tem autorização para colocar carros, para abrir aquele estacionamento para o torcedor. É algo que foge da nossa alçada. Então, na verdade, Ricardo, isso aí é uma questão do policiamento e foge da Ferroviária.
Bem, outra pergunta é com relação à orientação a torcedores, né? Foi motivo de muita reclamação no último jogo, pessoal chegando sem ter, segundo as reclamações, a orientação devida para onde entrar, por onde entrar, onde ia sentar. Então, acho que isso amanhã também é outra questão que deve ter sido muito analisada por vocês, né? Exato. Nós vamos ter staffs, né, pessoas responsáveis por direcionar, além das catracas, a gente sempre aumenta o máximo possível o número de catraca para evitar fila. E o que a gente também pede é para o torcedor o máximo chegar o quanto antes, quem puder comprar ou retirar o ingresso com maior antecedência melhor, porque acho que fica bom para todo mundo aí, a gente evita filas, evita tumulto e a gente vai ter as pessoas responsáveis por guiar o torcedor, por direcionar, para que seja o mais tranquilo possível para todo mundo. Eu concordo totalmente com você. O torcedor que reclama muito, qualquer coisa é motivo de reclamação, tem que pôr na cabeça dele também que ele tem que participar da solução desses problemas todos, né? É o seguinte, são milhares de lugares, mais de 21 mil lugares. Então, torcedor, tem lugar de sobra e eu vou chegar 5 minutos antes do jogo. Só que ele se esquece que outros tantos pensaram da mesma forma e vão chegar tudo no mesmo horário. Aí tem fila, tem a revista da polícia, o jogo já começou e começam as reclamações. Então o torcedor tem que entender também que apesar dessas facilidades, do conforto, do tamanho do estádio, ele precisa fazer a parte dele. E a parte dele qual é? É chegar um pouco mais cedo. Principalmente se estiver com a família, com filhos, né? Para se localizarem com tranquilidade antes do jogo começar e até para conviver com aquele clima gostoso que domina o pré-jogo, né? Antes do jogo. Então você tem razão, acho que o torcedor também tem que chegar mais cedo, levar a família um pouco mais cedo para o estádio, que facilita também. Chega em cima da hora, aí, meu filho, a polícia não vai abrir mão da revista, você vai ter problema de estacionamento. Então, não é um jogo para lotar o estádio, mas é um jogo para um bom público amanhã. Sem dúvida. E sem falar naquela questão da camisa, né, que a gente está se falando sempre. Amanhã, a camisa da Ferroviária é a camisa do São Caetano, não tem outro jeito, né? Então, facilita para que a coisa possa funcionar melhor. Eu tenho um recadinho aqui para depois encerrar com a Braga aí. Deixe a sua casa ou empresa mais confortável. Reduza o custo de energia elétrica e proteja seus móveis do desbotamento com as películas de vidros da Solar Filmes, que oferece películas altamente desenvolvidas e produzidas com camadas variadas de diferentes finalidades. Essa é a casa do Vaguinho, ele não queria que mostrasse, mas a gente está mostrando. A mansão dele lá no Santa Angelina. E com isso, né, a Solar Filmes proporciona conforto e privacidade em sua casa ou sua empresa. A Solar Filmes trabalha com filmes de controle solar, muito solicitados por arquitetos e decoradores. São mais de 30 anos no mercado, trazendo confiança, qualidade e tecnologia para os seus clientes, inclusive nos carros também. Esse é outro carro do Vaguinho. Fale com Anderson e solicite um orçamento. Acesse Solar Filmes Películas para Vidros no Facebook e Instagram. E saiu a tabela do Paulista Feminino ontem. Ferroviária estreia lá em Rio Preto contra a Ponte Preta. A Ponte Preta vai jogar em Rio Preto esse ano. Estreia dia 31 de março contra a Ponte Preta em Rio Preto. Dia 7 de abril a estreia na Fonte Luminosa contra o Audax Paulista Feminino. Lembrando que domingo as meninas estreiam no Brasileiro lá em Santa Catarina contra a equipe do Avaí Kinderman. E tem uma foto aí, que a Marília pode pôr no ar aí. Tá aí já. Isso aí já é na Fonte Luminosa, o VAR já chegou. Seja bem-vindo, VAR. Seja bem-vindo e fique até as quartas de final aí pro jogo contra o Corinthians. Tá certo. Foi instalado ontem? Foi instalado ontem. Ontem a gente foi fazer a entrevista com o Braga para a Rádio Cultura. O aparelhagem já havia chegado na fonte, já está tudo montado, tudo preparado para amanhã. Agora, é interessante, isso aí é um privilégio para a Ferroviária e para Araraquara, né? Por quê? Porque são as facilidades que o pessoal de imprensa encontra quando vem trabalhar aqui, né? É um espaço enorme para estacionamento de veículos, o atendimento é de primeira, cabines amplamente confortáveis. Então, tem que fazer em algum lugar, vamos fazer em Araraquara. Isso é reflexo do que a gente pode oferecer. Exato, isso a gente fica muito lisonjeado, ainda é bom que se deixe claro, é um processo de homologação, então ele não vai atuar diretamente na partida, né? Eles estão fazendo teste para validar nas fases finais, né? Então, mas a gente fica muito lisonjeado em poder ter essa estrutura, em poder ter o lançamento, a homologação num clube do interior e na Ferroviária, né?
Muito bem, São Caetano já chegou? Está chegando, saiu hoje de manhã de Ribeirão Preto, deve chegar daqui a pouquinho à cidade de Araraquara, onde fica concentrado já até o horário do jogo de amanhã. Muito bem, dia a dia da Ferroviária. A Ferroviária também treinando hoje pela manhã, né? Treinando hoje pela manhã, depois no finalzinho da tarde a delegação já segue para o hotel, onde fica concentrado, até momentos antes de deixar o hotel e seguir para a fonte iluminada. Quem é que apita amanhã? Douglas Marques das Flores, o árbitro que não marcou o pênalti contra o Palmeiras. Isso, cuidado. Aliás, estão sacaneando a gente, hein? Pelo amor de Deus. Todo juiz que vai apitar o jogo da Ferroviária, a gente fala assim, não marcou um pênalti, não marcou um pênalti. Tá sim, tá mais ou menos assim. Braga, muito obrigado pela sua presença aqui, viu, com esses esclarecimentos. Tem alguma coisa aí rapidinho para acrescentar? Não, agradeço mais uma vez o convite, acho que é a oportunidade, eu sou da cidade, né, cresci querendo esses momentos, né, esses momentos de decisão, voltar a jogar, então acho que nós temos tudo com a cidade, com a torcida para fazer um belo espetáculo amanhã, a gente conta com a presença de todos. Tiago, muito obrigado mais uma vez pela sua atenção e colaboração, uma parceria que a gente preza muito pela sua importância. Um abraço. E os destaques finais? Destaque final da Ferroviária, encerrando daqui a pouco. Já escalou o time, Marquinhos? Não, ainda não. Ainda não? Deixa o Vinícius. Você vai conversar primeiro com o Vinícius? Vou conversar, vou dar uma dica para ele. Dá uma dica, dá conversa com ele. Tá certo. Vinícius faz assim. Pra gente sair bem amanhã. Tá certo. O meu fica pro Atlético Paranaense, precisa recuperação, perdeu na estreia na Libertadores. Hoje joga 21 horas na Arena da Baixada em Curitiba contra o Jorge Wilstermann da Bolívia. Amanhã os portões serão abertos, o jogo é 21. Às 20. Às 20 horas. Uma hora de antecedência. É tempo para o torcedor chegar e se acomodar. Estamos fechando a nossa janela esportiva de hoje, aqui na TV Cultura Paulista e pela Rádio Cultura M, o áudio pela Rádio Cultura M. Nosso próximo encontro amanhã, 11 horas da manhã, com todas as informações de Ferroviária e São Caetano. Um abraço, obrigado pela atenção e preferência e até amanhã. Tchau, gente. Janela Esportiva, apoio cultural, Suco Prats, é da fruta para o copo. Lubrifique, há mais de 23 anos atendendo Araraquara e região. Droga Vem, faz bem.